Entidades públicas e movimentos sociais debatem regularização fundiária em territórios quilombolas baianos. Que a gente não perca nossas próprias vidas, como foi ceifada várias outras vidas. Governo abre inscrições do programa Bolsa Esporte de apoio aos atletas. Saque itinerante está tirando o novo RG de graça. Veja onde e como conseguir o documento. Comissão de Direitos Humanos da Câmara pede apoio ao ministro Silvio Almeida para o programa de proteção de defensores. Mas esses 7 pontos, eles tratam da parte fundamental. No último episódio da série Educação que Transforma, conheça a história do professor Rodrigo, um jovem negro da periferia de Salvador que dá aula na mesma faculdade onde ele estudou. A educação ela consiga transformar essa perspectiva dessa pessoa que nunca... Tem ainda a previsão do tempo e as notícias que foram destaque na política da Bahia e do Brasil. Isso e muito mais você acompanha no Alba Agora, que está começando. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Telejornal Noturno do Legislativo Baiano desta quinta-feira, 11 de julho. Estamos no ar em 109 cidades do interior da Bahia através dos canais 9.2 ou 10.2. Lá em Barreiras, na região oeste, nosso canal é o 40.2. Aqui em Salvador e também na nossa região metropolitana, os canais são o 12.2 na TV aberta e o 16 na NET. Se por acaso aí na sua cidade ainda não tem o sinal da TV Alba, você pode acompanhar pelo site alba.tv.br ou pelo youtube.com/TVAlba. Quer falar com a gente? Salva esse número que aparece aqui na tela, 719-9602-5318. Através desse contato, gente, você fala diretamente com a nossa produção e pode enviar sugestões para contribuir com o conteúdo do nosso telejornal. Foi realizado hoje em Salvador a 5ª Mesa Estadual Quilombola, um espaço de diálogos com entidades públicas e movimentos sociais para ajudar na regularização fundiária e na implementação de políticas públicas em territórios quilombolas baianos. A repórter Miriam Neri acompanhou. Rejane Pereira é líder do quilombo Quingoma, localizado em Lauro de Freitas, e tem mais de 650 famílias. Ela relata os problemas enfrentados principalmente por causa da violência e da especulação imobiliária. O principal problema é a violentação que está acirrando as comunidades do território, né? E eu acho que para poder barrar isso será a titulação dos territórios. Então, as comunidades são certificadas, mas que a titulação de fato, o INCRA não tem orçamento para que possa dar a gente a titulação coletiva do território, assim deixando que toda a especulação imobiliária, todo o capitalismo adentre acirradamente nas comunidades e causa destruição em massa, como foi a morte de Mãe Bernadette. Em todo o estado, existem mais de 800 comunidades quilombolas. Dessas, 700 possuem certificados. Apesar desses avanços, ainda existe uma série de problemas. Entre eles estão os 390 processos de regularização de terras, tramitando no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Esses processos de regulação fundiária exigem vários estudos técnicos, estudos antropológicos, levantamentos fundiários, para que possa ser identificada a situação fundiária de cada um desses imóveis. Depois que isso é feita uma publicação desses estudos, existe uma fase de contestação e depois de reconhecimento dessas áreas. A partir daí inicia-se uma fase que a gente chama de desintrusão, que é preciso desapropriar os imóveis de proprietários não quilombolas. E para isso é necessário passar por um processo de desapropriação e precisa, obviamente, de recursos orçamentários para poder desapropriar essas áreas e aí, ao final, poder titulá-las. Durante o discurso, o diretor de governança fundiária do INCRA Nacional explicou que o governo federal disponibilizou mais de 130 milhões de reais para acelerar os processos de regularização desses territórios. Nós temos um orçamento para a agenda quilombola de 130, em torno de 140 milhões. E nós estamos executando. Algumas são ações que vai para a justiça, para indenização de imóveis, dentro do território quilombola, a partir do resultado dos estudos, pode ter uma fazenda, aí você tem que desapropriar aquilo.
Tem que ser mais célere o processo para que a gente não perca a nossa própria vida, como foi ceifada várias outras vidas. E a pergunta fica, quantas vidas mais vão levar para que a gente tenha o nosso território de fato respeitoso e que a gente durma e bota a cabeça no travesseiro e fique tranquilo, cuidando das nossas questões ancestrais das comunidades. Estão abertas as inscrições do programa do Governo do Estado de apoio ao atleta, o programa Bolsa Esporte. O benefício é voltado para atletas com e sem deficiência que moram aqui na Bahia. O edital já pode ser conferido no site da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia. O documento tem informações e a documentação necessária para concorrer aos incentivos estaduais que apoiam mais de 40 modalidades esportivas, entre elas boxe, judô, basquetebol, skateboarding e ciclismo. O coordenador de esporte da CETRE, Gustavo Miranda, explica como são feitas as seleções e fala da importância desta bolsa para o esporte baiano. Este ano, por exemplo, o benefício teve um aumento. São atletas, Samília, de alto rendimento, né? São 6 categorias do Bolsa. Então a gente pega o melhor atleta, o top aqui, quem vai para a Olimpíada, o atleta olímpico. O atleta que está até o 16º do mundo, ele começa no Internacional A, aí pode ser Internacional B, C, Nacional A, B e o talento esportivo. O líder do ranking nacional do ciclismo mountain bike irá representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. O atleta baiano Ulan Galinski é um exemplo deste incentivo ao esporte, adquirido através da Bolsa. O baiano de 25 anos sempre sonhou em participar das Olimpíadas. Estou feliz com o meu crescimento a cada prova. Sinto que estou me tornando um deles e estou brigando de igual para igual com os melhores do mundo. E por falar em sonhos, Ricardo Muniz, baiano de 37 anos, para-atleta de triatlon, encontrou no esporte a força para lidar com os desafios da deficiência visual e deu seu primeiro passo para tornar realidade a conquista que tanto busca. Vai funcionar de uma maneira que eu vou ter mais organização nos meus treinos, vou estar me dedicando para poder treinar com mais responsabilidade, para conseguir um ranking nesse ano, né, de 2024 e poder participar das provas internacionais, que esse ano, devido às Paralimpíadas, vai ser etapa única no mês de novembro em Brasília, de paratriatlon. E com essa ajuda, né, da Bolsa Atleta, Bolsa Esporte, eu vou melhorar o meu rendimento. Olha só, o Saque Itinerante está oferecendo serviço gratuito de emissão do RG numa loja de material de construção e de casa que fica localizada no bairro dos Barris, aqui em Salvador. O modelo atual será substituído aos poucos e vai perder a validade em 2032, quando a nova carteira de identidade se tornará o único documento válido em todo o território nacional. Veja agora como fazer o documento de forma gratuita. Eu estou aqui ao lado da coordenadora do SAC, Cecília Pereira, que vai esclarecer para a gente como é possível garantir o RG de forma gratuita. Cecília, quantas fichas são distribuídas por dia e onde é possível retirar? Nós estamos em uma ação aqui na Home Center Ferreira Costa, no Vale dos Barris, através da equipe SAC Itinerante, ofertando o serviço da emissão da carteira de identidade de forma gratuita. São 100 senhas por dia e nós estaremos aqui nesse local até a próxima sexta-feira. Certo. Qual o horário de funcionamento? Funciona a partir das 8 horas da manhã até as 17 horas e o atendimento se dá através de distribuição de senhas. Quais os documentos que as pessoas precisam aqui trazer para garantir o RG? Para a emissão do RG é preciso que as pessoas tragam a certidão. Se for solteira, certidão de nascimento original. Se for casada, certidão de casamento original. E se for viúva, certidão de casamento e a certidão de óbito. É importante também informar que é preciso apresentar 2 fotos 3x4. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Agora a previsão do tempo. Acompanhe comigo como vai ser o dia amanhã aqui em Salvador e também em algumas cidades do interior do estado. Salvador terá uma sexta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia. Pode chover a qualquer hora. A temperatura deve variar entre 22 e 26 graus e a velocidade do vento pode chegar a 21 km por hora. Em Pojuca, a sexta-feira será de chuva e tempo nublado durante todo o dia. A temperatura vai variar entre 21 e 29 graus.
Já em Santa Bárbara, a previsão para sexta-feira é de tempo nublado e nuvens carregadas. Os termômetros podem variar entre 27 e 28 graus. Veja a seguir o último episódio da série Educação que Transforma, com a história de um jovem da periferia de Salvador que virou professor na mesma faculdade onde ele estudou. E veja ainda as notícias que foram destaque hoje na política da Bahia e do Brasil. Fica aqui que eu volto bem rapidinho. Estamos de volta com o telejornal noturno do Legislativo Baiano desta quinta-feira, 11 de julho. Hoje encerramos a série Educação que Transforma com mais uma história inspiradora. O repórter Diego Vieira foi conhecer Rodrigo Magno, um jovem morador da periferia de Salvador que superou os desafios e hoje ele dá aula na mesma faculdade onde ele estudou. A trajetória de sucesso do professor Rodrigo é um exemplo para os alunos dele e também para os colegas de profissão. Rodrigo Magno é um exemplo de dedicação e superação. Formado em pedagogia, ele se destaca pelo conhecimento e pela forma como inspira os alunos. Atualmente, Rodrigo dá aula na mesma faculdade onde se formou, um sonho que, segundo ele, parecia distante. Nunca pensei que isso ia acontecer, principalmente tão novo. Na minha época, eu pensava que ia ser algum coordenador, gestor na área. Isso pode acontecer também, ainda tem um tempo. Mas eu pensei que esse ia ser o caminho. Comecei a pensar sobre a questão do ensino superior como possibilidade a partir do momento que eu conheci a pesquisa, que é minha paixão dentro da área, dentro do processo. A dedicação de Rodrigo chama a atenção. Ele é visto como um profissional exemplar e inspiração para a turma. Eu também, como uma pessoa negra, me inspiro ao ver um professor negro que faz muito bem o seu trabalho, é profissional e é isso. É referência. É referência. Assim como Suzana, Melise também destaca a importância de ter um professor como Rodrigo na faculdade. Rodrigo é um professor muito bom. Ele sabe o que ele faz, ele é interessado, dá para ver que ele é especializado no que ele fala. Ele dá aula com autonomia e dominando o que ele fala. A coordenadora do curso de pedagogia foi uma das grandes incentivadoras de Rodrigo e é testemunha do crescimento do professor. A trajetória de Rodrigo na faculdade foi marcada pela dedicação e pelo reconhecimento dos colegas e professores. Ele se apaixonou pelo curso, sempre foi um aluno dedicado, extremamente dedicado, E ele fez o curso, foi me orientando de TCC, foi pesquisador no centro de pesquisa lá no Pelourinho que a gente tem, em parceria com a Uninasal também, a UNEB com a Uninasal. Ele depois entrou no mestrado, foi aluno especial, entrou no mestrado. Ele sempre foi muito dedicado. O professor, que já atuou como jovem aprendiz, encontrou na educação uma forma de transformar a própria vida e a de muitos jovens, algo que ele não imaginava. Para ele, a mãe, que também é pedagoga, é a maior inspiração. Meu grande exemplo na área de educação sempre vai ser minha mãe. Minha inspiração sempre vai ser ela. Todo o trabalho que eu desenvolvo vai ser esse ponto. Porque eu sei quanto mudou a vida dela e a partir dela ela conseguiu propor e proporcionar para mim e para meu irmão essa possibilidade de vida. E é isso que eu tento fazer como paixão na minha sala de aula. Jovem preto e da periferia, Rodrigo sabe da importância da educação como o poder de transformar vidas. O que eu posso fazer para tentar mudar um pouco dessa perspectiva? Que naquele ambiente, naquele laboratório ali dentro da sala de aula, a educação ela consiga transformar essa perspectiva dessa pessoa que muitas vezes passa por tantas dificuldades, tantas barreiras. Então eu tento ser desse jeito, da forma que minha mãe me ensinou, da forma que eu fui ensinado na educação básica, da forma que eu fui ensinado na graduação e principalmente agora no mestrado. A Academia de Letras da Bahia promoveu nesta quarta-feira uma palestra sobre inteligência artificial voltada para estudantes, professores
e desenvolvedores de tecnologia. A advogada e professora Paola Cantarini, especialista em tecnologia, falou sobre o direito e inteligência artificial durante palestra na Academia de Letras da Bahia, em Salvador. Para pensarmos numa proposta inclusiva, democrática da inteligência artificial, nas fragilidades do Brasil como um país do sul global e tentarmos equacionar, balancear, de um lado, uma proteção adequada de direitos fundamentais, direitos humanos e, de outro lado, sem com isso falar que há um necessário trade-off entre essa proteção via regulamentação, legislação e, num sentido mais amplo, numa estrutura, num ecossistema de governança que vai mais além, a regulação seria só um dos seus fatores, sem obstar a inovação, a competitividade internacional. Durante a palestra, Paola Cantarini também lançou o livro Direito e Inteligência Artificial e foi realizado um acordo técnico de colaboração entre o Instituto Eticai, que realiza estudos sobre a inteligência artificial, e a Academia de Letras da Bahia. É um acordo muito importante porque isso significa que o Instituto Eticai, que lida com inteligência artificial, com ética e com direito, vai nos apoiar, não é? Vai nos dar orientação aqui para a academia, para as nossas universidades, para, enfim, para a Secretaria da Cultura, Secretaria da Educação e assim por diante. Esse acordo é o início de uma colaboração. Temos que buscar sempre a interdisciplinariedade, o poder da imaginação, da criatividade e sempre apostamos, desde os nossos estudos no mestrado, no poder das artes. No poder das artes a gente fala essa função principalmente onírica, que é essa questão do sonhar, porque toda ideia surge no imaginário e tem esse vínculo com o sonhar, surge daí, depois você vai potencializar isso com iniciativas empreendedoras e é fundamental esse papel com a academia, com as artes nesse sentido. A palestra reuniu estudantes e profissionais da área do direito, da tecnologia, da comunicação e debateu a necessidade do uso ético, transparente e responsável da inteligência artificial. Gente, é um tema atual, né? A gente está vivendo momentos de descobertas, né? E a inteligência artificial hoje, eu acredito que vai estar em todas as esferas, né, da sociedade, né? Desde a saúde, a questão de tecnologia, a questão da agricultura, a questão de marketing. Então, assim, eu vim entender um pouco mais sobre esse universo, né, que a professora está palestrando. Então, acho que toda a oportunidade que a gente tiver, a gente pode estar aqui, né? Pode privilegiar e aprender um pouco mais. A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara teve um encontro com o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. O objetivo desse encontro foi pedir apoio para garantir o programa de proteção de defensores. Um encontro na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial reuniu na Câmara dos Deputados integrantes do colegiado com o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos e Cidadania. Eles debateram temas discutidos na comissão e ligados à pasta. A deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, destacou os principais assuntos incluídos na pauta. O ministro chega aqui com 7 pontos, dentro de uma cartilha já de uma previsão de orçamento e de emendas para um próximo ano, mas chega aqui com 7 pontos que vão da população em situação de rua, criança e adolescente, a organização e a instrumentalização dos conselhos tutelares. Mas esses 7 pontos, eles tratam da parte fundamental, que é a defesa da garantia dos direitos, para que as pessoas também acabem sendo priorizadas. E também acho que uma das coisas fundamentais desse nosso encontro é quando ele traz aqui essa possibilidade dos centros de direitos humanos. Dayana Santos preside a Comissão de Direitos Humanos e ressaltou o diálogo permanente entre os parlamentares e o Poder Executivo. O Ministério dos Direitos Humanos, em conjunto com a Comissão dos Direitos Humanos, tem aí um desafio gigante pelos próximos 6 meses para que a gente possa cada vez mais unificar e priorizar aquilo que vai ter um impacto na vida da população brasileira. O deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, também esteve com o ministro Silvio Almeida. Ele defendeu mais recursos no orçamento da União para o Ministério, além das emendas de comissão e individuais, destinadas à pasta dos Direitos Humanos e Cidadania. Acho que os recursos que estão alocados lá são insuficientes. Veja, um país com muitos dramas, violência de Estado,
intolerância religiosa, muitos grupos estigmatizados e vulneráveis, população de rua. Direitos humanos são fundamentais para a promoção de cidadania, sobrevivência e dignidade de tantas pessoas. Esse ministério precisa de mais peso orçamentário para executar políticas públicas que salvam vidas nesse país. O governador Jerônimo Rodrigues anunciou na tarde de hoje uma parceria com a BYD para garantir condições especiais na compra de carros elétricos e híbridos para os servidores públicos do estado. A BYD vai instalar 3 fábricas no Complexo Industrial Automobilístico de Camaçari, com investimento de aproximadamente 5 bilhões de reais. E o governo estadual concedeu o avanço na carreira para mais de 700 educadores da Bahia. Veja esse e outros assuntos no Giro Político, um resumo das notícias que foram destaque nesta quinta-feira na política da Bahia e do Brasil. Professores e coordenadores pedagógicos da rede estadual de ensino que solicitaram progressão funcional por avanço vertical já podem conferir a lista dos contemplados. A publicação foi feita nesta quinta-feira no Diário Oficial do Estado. Ao todo, 770 educadores terão a mudança no padrão da carreira e receberão vantagens financeiras do governo do Estado em reconhecimento pela conclusão de cursos de especialização, mestrado ou doutorado. O governador Jerônimo Rodrigues se reuniu com membros do Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial na manhã desta quinta-feira. A pauta da reunião foi o acompanhamento da análise dos dados e devolutivas das escutas territoriais acolhidas no Plano Plurianual do Estado. Na ocasião, também foi autorizada a publicação de edital do processo seletivo REDA para 25 analistas técnicos que vão reforçar os colegiados, além da publicação de um edital de contratação de entidades para fortalecer as políticas territoriais. Nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com atletas olímpicos e paralímpicos em Brasília. O encontro aconteceu em comemoração aos 20 anos do programa Bolsa Atleta. Gabriel Araújo, da natação, e Rafaela Silva, do judô, foram 2 dos atletas que falaram no evento, que também contou com a presença do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e de André Fufuca, ministro dos Esportes. Lula também assinou um decreto que reajusta em 10,8% os valores do Bolsa Atleta em todas as faixas. O Ministério da Saúde anunciou a construção de 36 maternidades em 21 estados brasileiros. As obras estão incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, onde serão investidos 4,7 bilhões de reais. Os empreendimentos vão impactar mais de 26 milhões de mulheres. O Alba Agora está terminando, mas para você ficar por dentro de toda a nossa programação, acesse o site alba.tv.br. E, claro, siga a gente também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Se você perdeu algum detalhe do jornal, pode acessar youtube.com/tvAlba ou acompanhar a nossa reprise, que vai passar à meia-noite. Muito obrigada a todos pela audiência, pela companhia. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, aqui no Alba Agora. Até lá, gente. Bom descanso. Tchau, tchau. Boa noite.